O Judiciário brasileiro julgou no ano passado mais de 16 milhões de processos, um crescimento de 4% em relação a 2010. Ainda assim, o desafio é muito grande ante a carga processual de mais de 20 milhões de ações. Qual deve ser o tempo médio de um processo, a duração de um processo? O que fazer para melhorar o desempenho da justiça? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Manuel Bravo Saramago. Ele é magistrado há 31 anos e já passou por 5 comarcas: Mar de Espanha, Conselheiro Pena, Mantena, Viçosa e Belo Horizonte. Foi também promotor de justiça e autor de 2 livros: Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial do Empresário e da Sociedade Empresária, e da Teoria Geral do Processo, da Relação Processual e Conexão de Normas. Doutor Saramago, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Prazer é meu, eu estarei sempre às suas ordens quando for convidado. Muito obrigado. Bom, após várias discussões, mudanças legislativas, o desafio é muito grande ainda na questão da celeridade da justiça. Quais são os desafios? Primeiro, você falou em 20 milhões de processos no ano, 16 milhões que foram julgados no ano. Por quantos juízes foram julgados? Então você está verificando que... Cerca de 17 mil juízes no país, né? Pois é, os juízes trabalharam. Sem dúvida. E trabalharam muito. Agora, não foi um trabalho produtivo, não foi um trabalho que deu um bom resultado, né? Então, não é só a questão de número de processos, não é só a qualidade do juiz, mas há que se mudar o sistema processual. Também não é só a responsabilidade do judiciário, né? Existem outros agentes, outros atores nesse processo. Mas é evidente que sim. O principal ator nesse imbróglio, vamos dizer assim, é o Poder Legislativo. Ele tem que legislar, ele tem que também, ele tem que ter ideias, ele tem que ter iniciativa de verificar, sem aquela força que faz os lobbies, né, para ser assim ou para ser assado. É muito difícil legislar, por exemplo, sobre processos. Tem uma PEC no Supremo Tribunal Federal para extinguir os recursos extraordinário e especial. Que é a proposta do ministro César Peluso. Peluso. Na minha opinião, essa PEC não passa. A OAB não deixaria passar? Não, por quê? Não passa porque tira emprego, tira serviço da OAB. E a questão do excesso de recursos no processo. Exatamente. Então, isso tudo está ligado. E tudo está ligado uma coisa na outra. Existe uma conexão, né, muito íntima a respeito disso. Quer dizer, essa PEC, para extinguir recurso, ainda mais recurso extraordinário e recurso especial, é difícil. E outra coisa, com a extinção do recurso especial, qual seria agora a função do STJ? E perderia essa função? Claro, acabou o recurso, não precisa do STJ para julgar. Difícil acabar com aquele tribunal, né? Sem dúvida. Agora vem aí uma discussão também de onde se faz a justiça, onde se deveria fazer justiça. É na primeira instância, na segunda instância, na terceira ou na quarta? Isso aí é uma pergunta que tem que ser feita e respondida no ato. A justiça tem que ser feita na primeira instância. Há que se prestigiar o julgado da primeira instância. Primeiro que o julgamento do tribunal é um julgamento demorado, é um julgamento caro, não justifica você ficar fazendo uma sentença prolatada e muito bem prolatada, não vale nada. O que vale uma sentença? E hoje? Distante do cidadão, porque a primeira instância está ali do lado dele, né? Claro. Eu sou favorável que se fizesse um colegiado de primeira instância, com juízes decidindo, juízes auxiliares, cooperando e montando o processo até a audiência. Feita a audiência, produzida a prova, passa a ser um colegiado de 3 juízes e esse decide, sem direito à apelação. Aí executa-se aquela decisão. Pronto, está feito o juízo para o julgamento. Agora, essa questão. E outra coisa, o juiz de primeira instância, ele é um juiz sem estímulo. É muito ruim, né? É péssimo você decidir, agora vai apelar. Quer dizer, ele mesmo desfaz do que ele está fazendo. É verdade. Eu, sinceramente, depois de 31 anos de magistratura, e não se fala nisso. E é nesse ponto que o senhor cobraria, por exemplo, um papel do Legislativo de mudar essa legislação? É evidente que sim. Mas ele vai ter que lutar com a OAB também, né? Porque a OAB também vai ter que dizer assim, não, mas o julgado de segunda instância, ele tem mais valor, ele foi prolatado por juiz mais velho, nada. Aquilo ali, na realidade, o motivo não é esse. O motivo é que você tira
dinheiro do advogado. Eles alegam a questão da defesa, afetaria a defesa do cliente deles. Teria que mudar a Constituição em alguns aspectos, mas não vai piorar a qualidade do julgamento em nada. De onde você conclui que é importante um pacto republicano, um pacto social. Eu não tenho dúvida, ele tem que explicar primeiro melhor o papel do STJ. Isso tinha que ficar explicado. Quer dizer, nós temos a jurisprudência unificada do Brasil. O Brasil, como todo mundo sabe, ninguém desconhece isso, é do tamanho da Europa quase. Você imagina uma jurisprudência que está em vigência, aplicada em Porto Alegre, a mesma jurisprudência aplicada no Acre. Quer dizer, uma coisa meio, não tem muita razão de ser. Né? Era preciso unificar regionalmente. Então, não teria que unificar. Muitas vezes um advogado recorre, adota o expediente do recurso até para não perder de vez aquela ação e ganhar tempo. Não é só, muito recurso ele é interposto com o objetivo de ganhar tempo. Só. Para não executar a sentença. Eu gostaria muito que aquela PEC do Peluso passasse. Eu queria ver se ela passaria. Ou seja, a extinção do recurso extraordinário e do recurso especial. A partir da terceira instância seria isso? Acabar. Não tem esse recurso. Acabar. Muito bem. O Supremo teria outras atribuições que não de julgar recursos extraordinários. O recurso extraordinário acabaria. É quase que uma reforma do judiciário. Muito bem, doutor Seria. Eu volto a falar sobre esse assunto. Mas precisa, né? Sem dúvida. Eu volto a falar com o senhor sobre esse assunto, até mesmo para avaliar, analisar a razão pela qual essa carga processual é tão crescente no judiciário e por que ela aumentou nos últimos anos. A gente volta em instantes.